Nesta noite eu gostaria de partilhar com os irmãos sobre a soberania de Deus e o seu controle sobre todas as coisas. Sovereignty means supreme and independent, supreme in power, rank, or authority, ruler, chief, greatest. Soberania significa supremo e independente, supremo em poder, em posição ou autoridade, governante, chefe, o maioral. Control means to exercise authority over, authority to direct and regulate. E o controle quer dizer exercer autoridade sobre a autoridade para dirigir ou regulamentar. So I can put those together, and God's sovereignty means that He is supreme in power and rank, with authority to direct and regulate everything that happens in the world and in the universe. Então eu posso juntar tudo isso numa definição que seria o seguinte: um Deus soberano é um Deus supremo em poder e em posição, com autoridade para dirigir e regulamentar tudo o que acontece nesse mundo e neste universo. In the Baptist Confession of 1689, chapter 3, on God's decree, na Confissão Batista de 1689, capítulo 3, decreto de Deus, it reads, God hath decreed in himself from all eternity by the most wise and holy counsel of his own will. Deus decretou em si mesmo, a partir de toda a eternidade, tomando por base o seu conselho mais sábio e santo, de sua própria vontade, freely and unchangeably by all things whatsoever comes to pass, yet so as thereby is God neither the author of sin, nor hath fellowship with any therein. Livremente e imutavelmente todas as coisas, seja lá o que vier a acontecer. Ainda assim, Deus não é nem o autor do pecado e nem tem comunhão com o pecado, com qualquer pecado. Nor is violence offered to the will of the creature, nor yet is the liberty or contingency of second causes taken away. Nem a violência é oferecida à vontade da criatura, nem ainda a liberdade ou a contingência de uma segunda causa é retirada, but rather established, in which appears his wisdom in deposing all things, and power and faithfulness in accomplishing his decree. Mas sim estabelecida, e nisso aparece a sua sabedoria no dispor de todas as coisas, e seu poder e sua fidelidade em acompanhar seu próprio decreto, ou realizar seu próprio decreto. My text will be 4 texts that now Eros shall read. Eu tenho 4 textos que o Eros lerá para nós. Salmo 115, versículo 3, que diz: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Proverbs 21:1. Provérbios 21:1, que diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Daniel 4:34-35. Daniel 4, 34 e 35, que diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? And finally, Ephesians chapter 1, verse 11. E finalmente, Efésios capítulo 1, versículo 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. When we are talking about God's sovereignty over all things,
we are talking about the doctrine of the divine decree, our plan, our purpose of God for the world. Quando falamos sobre soberania de Deus, estamos falando sobre o decreto de Deus sobre todas as coisas, a doutrina do decreto divino, o seu plano, o seu propósito para o nosso mundo. So let's consider some thoughts concerning God's decree. Então vamos pensar algumas coisas a respeito do decreto de Deus. First, God's decree is eternal and based upon His own delight and good pleasure. Em primeiro lugar, o decreto de Deus é eterno e se baseia em seu deleite e seu bom prazer. God clearly teaches in His Word that He foreordained certain things before the foundation of the world. A Escritura nos ensina que Deus pré-ordenou certas coisas antes que o mundo existisse. God elected to save a people before the foundation of the world, as found in Ephesians 1, verse 3 through 6. Deus elegeu salvar um povo antes da fundação do mundo, como nós podemos ler em Efésios 1, 3 a 6, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Predestination means to decide beforehand. Predestinar ou predestinação significa decidir de antemão. In predestination, God determines the final destination of all human beings. Na predestinação, Deus decide de antemão o destino final dos seres humanos. We know that God, in this verse, elected some unto salvation. Nós vimos nesse texto que Deus elegeu alguns para a salvação. That is God's active decree. Esse é o decreto ativo de Deus. The opposite side of that is God's decree of reprobation to damnation. O decreto oposto é a reprovação de Deus visando a condenação. Some are chosen unto salvation, and others are passed by. Alguns são escolhidos para a salvação e outros são como que passados por cima. We call this predestination. It means to predetermine beforehand. Chamamos isso de predestinação, o pré-determinar de antemão. Our Arminian friends believe in post-destination. Os nossos amigos arminianos acreditam na pós-destinação. They believe that man decides and determines his salvation and will determine if he'll finally, ultimately be saved. Eles creem que o homem determina o seu destino e, em última análise, determina ou não a sua salvação. But the Bible teaches predestination. Mas a Bíblia nos ensina a predestinação. Again, allow me to read from the Baptist Confession of 1689, chapter 3. Permitam-me ler novamente da Confissão Batista de 1689, capítulo 3. It says, by the decree of God for the manifestation of His glory. O texto diz, pelo decreto de Deus, pela manifestação da sua glória, some men and angels are predestined. Alguns homens e anjos são predestinados, are foreordained to eternal life through Jesus Christ. Ou pré-ordenados para a vida eterna através de Jesus Cristo, to the praise of His glorious grace. Para o louvor da sua gloriosa graça. Others being left to act in their sin. Os outros são deixados para que hajam no seu pecado. To their just condemnation to the praise of His glorious grace. Justice. To His just condemnation. Okay. Glorious justice. Oh, just. Okay. Glorious justice. Outros são deixados para agirem no seu pecado, para a justa condenação, para o louvor da sua gloriosa gloriosa justiça de Deus, isto é. Our salvation is in
God's mercy and grace. A nossa salvação está dentro da misericórdia e da graça de Deus. Brought out so clearly in Romans chapter 9, verse 11. Isto é dito claramente em Romanos 9:11, que diz: E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. I am a twin. Eu sou gêmeo. I have a twin brother named Mike. Eu tenho um irmão gêmeo que se chama Mike. Mike is not a Christian. Mike não é cristão. He doesn't receive the gospel. He's hostile to it. He does not care about it at all. Ele não dá ouvidos ao evangelho, é hostil ao evangelho, ele não se importa com o evangelho. I would not say that I am better than my twin brother. Eu não diria que eu sou melhor que meu irmão gêmeo. I would not say that I am wiser in all the decisions that I make concerning my twin brother. Eu não diria que eu sou mais sábio nas decisões que eu tomo em relação ao meu irmão gêmeo. Yet I am saved and he is not. Ainda assim, eu estou salvo e ele não. I believe that God's predestinating grace and mercy has touched my life. Eu creio que a misericórdia predestinadora de Deus tocou na minha vida. It was not because I'm better than Não é him. porque eu sou melhor do que ele. It is because of the sovereign grace and will of Almighty God. É por causa da graça soberana do Deus Todo-Poderoso. He said, I will have mercy on whom I will have mercy. Ele diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. And I will have compassion on whom I will have Terei compassion. compaixão de quem me aprouver ter compaixão. So I praise God in His marvelous grace that He saved me and I did not deserve it. E eu louvo a Deus então porque Ele me salvou quando eu não merecia ser salvo. Now perhaps my brother will eventually be saved and I would rejoice in that, and if he is God's elect, he shall be. E quem sabe ainda meu irmão seja salvo, venha a ser salvo, se ele for eleito de Deus, e eu vou me regozijar muito nisso. But at this point in his life, he is like an Esau. Mas a essa altura da vida dele, ele é como Esaú. But I have been saved, and all have been saved by the mercy and grace of Almighty God. Mas eu fui salvo e todos nós fomos salvos pela misericórdia e pela graça portentosa de Deus. As it says in 2 Timothy 1:9. Como o texto de 2 Timóteo 1:9 diz, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. God saves us not because of anything that we do, but because of His grace He gave us before the foundation of the world. Deus nos salva não por qualquer coisa que façamos, mas pela graça que Ele nos concedeu antes da fundação do mundo. And that should cause all of us to be filled with gratefulness to a God of mercy and grace upon our lives. Isso deveria nos levar a todos a estarmos completamente gratos a um Deus tão misericordioso e gracioso sobre nossa vida. And also, certainly, God ordained to send the Lord Jesus Christ before the foundation of the world into this earth. E Deus também pré-ordenou o envio de Jesus Cristo antes da fundação deste mundo. Let's hear 1 Peter 1:18 through 20. É o que nos diz 1 Pedro 1:18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Up to 20? No, that's good. God's eternal decree was based upon His desire and the good pleasure of His will. O decreto de Deus se baseou no prazer, no beneplácito do próprio Deus. Again, as we see in Ephesians 1:5, in love He predestined us to be adopted as sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Como nós vemos em Efésios 1:5, que nos diz, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade.
Second, Em segundo lugar, God's decree is founded upon his wisdom. o decreto de Deus se alicerça sobre a sua própria sabedoria. Wisdom means that God always chooses the best goals and the best means to those goals. Sabedoria significa que Deus sempre escolhe os melhores alvos e os melhores meios para se atingir esses alvos. God is all wise. Deus é totalmente sábio. As Psalm 104, verse 24. Como nos diz o Salmo 104, versículo 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. And Job 9, verse 4. E Jó, capítulo 9, versículo 4. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou contra ele e teve paz? God is wise in his creation. Deus é sábio na sua criação. Psalm 19:1. Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. I guess. 19:1. Oh, you already gave it. In Proverbs chapter 3, verse 19 and 20. Provérbios capítulo 3, versículos 19 e 20 dizem assim para nós: O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. God is not only wise in his creation, God is wise in his providence. Deus não é apenas sábio na sua criação, ele é sábio na sua providência. Providence means that God is the blessed controller of all events. Providência significa que Deus é o controlador abençoado de todos os eventos. We need to remember that God is wise and not question him when things come in our life that we do not understand. Precisamos nos lembrar que Deus é sábio de forma a não questioná-lo quando certos eventos nos advêm. I'm sure that Joseph must have had some mental and emotional anguish as his brothers hated him and wanted to kill him. Eu tenho certeza que José deve ter tido uma angústia de alma, suas dúvidas, quando ele viu seus irmãos querendo matá-lo. When they sold him into slavery and because of a lie he ended up in prison. Quando os irmãos o venderam para ser escravo e depois por causa de uma mentira ele acabou na cadeia. But finally he was released and became second in power to the Pharaoh of Egypt. Mas ele acabou libertado por fim e acabou sendo o segundo no poder do Egito, só abaixo de Faraó. And then his brothers came before him. Aí os irmãos se achegam a ele. The very brothers that hated him. Os irmãos que o odiavam. The very brothers that wanted him killed. Os irmãos que queriam vê-lo morto. And now they're standing before him hopeless unless he is merciful. E agora eles estão diante do irmão sem qualquer possibilidade de fazerem qualquer coisa, contando com a misericórdia do irmão. In fact, they came to Joseph and said, "Our father has died, and before he died, he asked that you would forgive us for what we've done." Aliás, eles chegaram diante do irmão e disseram: olha, quando o nosso pai morreu, antes dele morrer, ele disse o seguinte: para você nos perdoar daquilo que nós fizemos a você. Then listen to the amazing, wonderful words of Genesis 50, verse 20. Mas ouçam as palavras maravilhosas que nós temos registrado em Gênesis 50, 20. You meant it for evil, Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, but God meant it for good, porém Deus o tornou em bem, to accomplish the good things that I'm now doing, para fazer como vedes agora, the saving of many lives. que se conserve muita gente em vida. God is wise in his providence. Deus é sábio na sua providência. Someone has written these words. Alguém escreveu as seguintes palavras: God moves in mysterious ways, Deus se move de forma misteriosa, his wonders to perform.
para realizar as suas maravilhas. He plants his footsteps in the sea Ele coloca seus passos no mar and rides upon the storm. e cavalga uma tempestade. Deep in unfathomable minds No mais profundo das minas, of never failing skill, de uma habilidade que jamais falha, he treasures up his bright designs ele dali tira os seus desígnios maravilhosos and works his sovereign will. e opera a sua soberana vontade. Judge not the Lord by feeble sense, Não julguem ao Senhor por um sentido tolo, but trust him for his grace. mas confiem nele por causa de sua graça. Behind a frowning providence, Por trás de uma providência que parece triste, he hides a smiling face. ele esconde um rosto sorridente. No wonder Paul could say in Romans 11:33, Não é à toa que Paulo disse em Romanos 11:33, "Oh, the depths of the riches of the wisdom and knowledge of God. ó a profundidade das riquezas do conhecimento de Deus. How unsearchable his judgments, Quão inescrutáveis os seus juízos and his paths beyond tracing out." e os seus caminhos. Number 3, Número 3. God's decree is all comprehensive, covering everything. O decreto de Deus é totalmente abrangente, cobrindo todas as coisas. God's decretive will means what he will do. A vontade decretadora de Deus significa aquilo que ele se propõe a fazer. It's God's secret will that we do not know. É a vontade secreta de Deus que nós não conhecemos. Deuteronomy 29:29 says the secret things belong to God, Deuteronômio 29:29 diz que as coisas escondidas pertencem ao Senhor, but the revealed things to us and to our children. mas as reveladas a nós nos pertencem e a nossos filhos. God's preceptive will is what we should do. A vontade preceptiva de Deus é aquilo que nós deveríamos fazer. For instance, 1 Thessalonians 4, verse 3. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4:3. It is God's will that you be sanctified. É vontade de Deus que vocês se santifiquem. God has revealed that to all believers, that we are to be sanctified. That is clearly revealed. Deus revelou isso a todos os crentes. Nós devemos nos santificar. But there are some things that we will never fully understand. Mas algumas coisas nós jamais compreenderemos completamente. But God is sovereign over all facets and details of life. Mas Deus é soberano sobre todas as facetas e todos os detalhes da vida. Ephesians 1:11. Efésios 1:11. He works out everything in conformity with the purpose of his will. Ele faz tudo de acordo com o propósito da sua vontade, o beneplácito da sua vontade. God is sovereign over the natural world. Deus é soberano sobre o mundo natural. He even waters the land. Even? He waters the Ok, land. ele rega a terra. Psalm 65, verse 9 through 11. Salmo 65, versos 9 a 11, diz o seguinte: Tu visitas a terra e a regas, tu enriqueces copiosamente, os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas, tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Again, Amos chapter 4, verse 6 through 10. Amós 4, versos 6 a 10. Também vos deixei de dentes, limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. 6 to 10? 6 Ok. to 10. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. Um campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva se secou. Andaram 2
ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada, e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. We can see from these verses that God is in control of nature. Nós vemos em versículos como estes que Deus está em pleno controle da natureza. He can give rain, he can hold rain. Ele pode dar a chuva, ele pode reter a chuva. He is sovereign God over the universe. Ele é um Deus que é soberano sobre o universo. He is sovereign in human history. Ele é soberano na história humana. We saw that in the scripture of Daniel 4, which has already been shared. Nós já lemos isso naquele texto de Daniel 4 que lemos há pouco. But let's read Psalm 33, verse 10 and verse 11. Agora vamos ver o Salmo 33, versículos 10 e 11. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. God is sovereign not only over human history and over natural world, but he is also sovereign over individual lives. Deus não é apenas soberano sobre o mundo natural, sobre a história humana, ele é soberano sobre a vida de indivíduos. For instance, Jeremiah 1:5. Por exemplo, Jeremias 5, capítulo 1, versículo 5. Concerning Jeremiah, Com relação a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. God formed Jeremiah in the womb. Deus formou Jeremias do ventre materno. He set him apart for the purpose of being a prophet to the nations. Ele o separou para ser profeta às nações. God is sovereign in our individual lives. Deus é soberano, portanto, na nossa vida como indivíduos. As the psalmist said in Psalm 139, 14 through 16. Como diz o salmista no Salmo 139, 14 a 16. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Even in Job 14:5. Jó 14:5 ecoa isso que nós estamos falando. Tomorrow I'll have the verses. Visto que seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Our birth, salvation, our ministries, our death, all are included in God's eternal decree. Nosso nascimento, a nossa salvação, o nosso ministério, a nossa morte, tudo está incluído no decreto eterno de Deus. Even human sin is included in God's decree. Até mesmo o pecado humano está incluído no decreto de Deus. Proverbs 16:9, in his heart a man plans his course. Provérbios 16:9 diz que no coração do homem ele traça o seu caminho, But the Lord determines his steps. mas o Senhor lhe dirige os passos. In Acts chapter 4, Em verse Atos, 27 and 28. Atos capítulo 4, versículos 27 e 28, nós lemos: Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos,
com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. All major and minor details of life are included in God's decree. Todos os detalhes da vida, maiores ou menores, estão incluídos no decreto de Deus, decreto eterno de Deus. Matthew 10 says, 29 and 31, two sparrows are sold for a penny, yet not one of them can fall to the ground except it be your Father's will. Mateus capítulo 10, versículos 29 e 31 dizem para nós: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Let me share with you a story out of 1 Kings chapter 22. Eu quero partilhar com vocês uma história de 1 Reis 22, 23. That I believe will help us to understand how God is sovereign over all the details of life. Que eu creio nos ajudará a entender como Deus é soberano sobre todos os detalhes da vida. This is a story about King Ahab and King Jehoshaphat. Então, é uma história sobre o rei Acabe e o rei Josafá. King Ahab was a wicked man. O rei Acabe era um homem ímpio. And one day he decided that he should have Ramoth-Gilead as his own. E um certo dia ele resolveu que Ramote Gileade seria dele. And King Jehoshaphat had come to visit him. E o rei Josafá tinha vindo visitar a ele. And he said to King Jehoshaphat, Ramoth-Gilead should be our property. E ele disse para o rei Josafá: Ramote Gileade deveria ser nossa propriedade. And King Jehoshaphat said, my people are your people, and we are brothers, we are together. Então Josafá disse: o meu povo é o seu povo, nós somos irmãos, nós estamos juntos nisso. And he said, let's go and take Ramoth-Gilead. Ele disse: então vamos juntos tomar Ramote Gileade. But Jehoshaphat said, we ought to seek the counsel of God. Mas Josafá disse: primeiro vamos consultar o conselho de Deus, vamos saber o que Deus nos diz. King Ahab had already sought the counsel of his prophets. Acabe já havia sondado o conselho dos seus profetas. There were 400 of them. Havia 400 profetas dele. But they would only say what they knew he wanted them to say. Mas eles só falavam aquilo que o rei queria ouvir. So when King Ahab asked if they should go up to Ramoth-Gilead, they said, go, you will be victorious. Então, quando o rei perguntou a eles: devemos subir a Ramote Gileade? Eles todos disseram: sim, subam e serão vitoriosos. But King Jehoshaphat was not convinced. Mas o rei Josafá não estava convencido. And he said, we ought to seek another prophet. Ele disse: nós temos que consultar um outro profeta. He said, don't you have another prophet here? Será que você não tem um outro profeta por aqui? King Ahab said, yes, but I don't like him and he don't like me. Ele diz: olha, eu tenho um outro profeta aqui, mas eu não gosto dele, ele também não gosta de mim, não. He never says anything good about me. Ele nunca tem nada de bom para dizer a meu respeito. He said, he will only prophesy bad. Ele só profetiza coisas ruins. But King Jehoshaphat said, go, let's hear him. Mas o rei Josafá insistiu, disse: vamos ouvi-lo. So the prophet Micaiah came to him. Então o profeta Came to him. Micaías, forgot the name, chegou para profetizar. And he came to King Ahab, and Ahab said, should we go to Ramoth-Gilead? Então Micaías chegou a Acabe, e Acabe perguntou para ele: nós devemos ir a Ramote Gileade? He said, go up, you'll be victorious. He was mocking all the prophets. Ele disse: olha, suba, vocês serão vitoriosos, falando ironicamente, né, com relação ao que os outros profetas tinham dito. And King Ahab said, I want the truth. Então o rei Acabe disse: eu quero a verdade. And prophet Micaiah said, you're going to get the truth. E o profeta disse: olha, eu vou lhe dizer a verdade. He said, I saw Israel scattered without a leader. Eu vi Israel espalhada sem um líder. He said, if you go up to Ramoth-Gilead, se você subir a Ramote Gileade, you're not going to return. Você não volta. He said, God has decreed disaster for you. Deus decretou o desastre para a sua vida. And the prophet of Ahab slapped Micaiah in the face. Então os profetas de Acabe bateram no rosto do profeta Micaías. His name was Zedekiah.
O nome dele era Micaías. And he said, when did the Spirit go from me to you? Então ele disse, quando é que o Espírito de Deus saiu de mim e foi para vocês? He said, you'll know when you're hiding in the inner room. Vocês saberão quando estiverem escondidos. But all of the false prophets began to say, you will be victorious. Mas todos os falsos profetas insistiram, tu serás vitorioso. And Micaiah revealed that a lying spirit was in them. Mas o profeta Micaías revelou que um espírito mentiroso estava tomando conta daqueles profetas. That God had sent because he had decreed disaster for Ahab. E Deus havia mandado aquele espírito porque havia decretado desastre para Acabe. But Ahab decided he's going anyway. Mas Acabe resolveu ir de qualquer jeito. He put Micaiah in prison. E colocou Micaías na prisão. He said, you'll have bread and water and nothing else. Você vai ter pão e água e só isso. And Micaiah said, you will not return. E Micaías disse para ele, você não volta. So Ahab went out with Jehoshaphat to the battle. Então Acabe saiu com Josafá para a batalha. But he dressed in a disguise. Mas ele se disfarçou com as suas vestes. So he must have been a little bit nervous about the prophet Micaiah. Então o profeta Micaías, eu acho que conseguiu deixá-lo um pouquinho nervoso, né? So Jehoshaphat had all the royal robes on. Então Josafá estava com todas as roupas nobres de guerra, de rei. And when the Arameans saw him, they began to chase him. E quando os inimigos o viram, começaram a persegui-lo. And then they realized that wasn't King Ahab. Mas aí eles perceberam que não era o rei Acabe. And suddenly there was a man who took out an arrow. E de repente houve um homem que pegou uma flecha. And the scripture said he shot it by random. In random he shot it. E a Bíblia diz que ele atirou ao léu. He just let it go. Ele soltou uma flecha no ar. He had no particular idea where it was going. Não tinha ideia onde aquela flecha aterrizaria. But God is sovereign in control of all things. Mas Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. And God took control of that arrow. E Deus tomou o controle daquela seta. And he said, Ahab, where are you? E ele disse, Acabe, onde estás? He said, you may be in disguise, Você pode estar disfarçado, but I am sovereign. mas eu sou soberano. Now I am embellishing the story, É claro que eu estou embelezando a but história it's aqui, still true. mas ainda é verdade. Because the arrow, out of all of the hundreds and thousands that were there, smote Ahab Porque right in aquela the chest. flecha, de tantas centenas de flechas que estavam sendo atiradas, foi aquela que penetrou o coração de Acabe. Because God is sovereign, he has control over the flight of an arrow. Porque Deus é soberano e tão soberano que ele tem o controle do curso de uma flecha. And it hit Ahab and he started bleeding. Então aquela flecha entrou no corpo de Acabe e ele começou a sangrar. He continued to watch the battle, E ele continuou olhando a batalha. but that night he died. Mas naquela noite ele morreu. Because God is sovereign over all details of Porque life. Deus é soberano sobre todos os detalhes da vida. He's not only sovereign in bringing judgment, Ele não é só soberano para trazer o juízo, but he is sovereign in protecting his people. mas ele é soberano para proteger o seu povo. When I was 30 years of age, Quando eu tinha 30 anos de idade, that was in 1975, 1975, I was in a revival in Doniphan, Missouri, eu estava no meio de um reavivamento em Doniphan, Missouri. with my friend Danny Vance, who was pastor. O meu amigo, pastor Vance, que era pastor ali. On a Saturday afternoon, he got a call from one of the members. Num sábado à tarde, ele recebeu um telefonema de um dos membros da igreja. It was one of the members of his church whose husband was not a Christian. Era uma irmã que era membro da igreja e o marido dela não era cristão. And he had a terrible drinking problem. E ele tinha um problema de bebedeira terrível. And when he would drink, he'd get mean. E quando ele bebia, ele ficava violento. I didn't know that. Eu não sabia disso. But Danny had me go with him. Mas esse pastor me convidou para ir com ele. So we went to the house. Então fomos até aquela casa. And Danny went with the wife in the other room to counsel and told me to stay with him. Então aquele meu amigo pastor foi aconselhar a esposa, estava num recinto e pediu que eu ficasse com o marido. And he was drunk. E ele estava bêbado. And he was not a nice man. E ele não era um homem bonzinho. And I soon discovered he didn't like me. E logo eu descobri que ele não gostava de mim. And so I began to ask him some questions. Então eu comecei a fazer algumas perguntas a ele. I said, "How are you doing?" Eu disse, e aí, como é que você vai? He said, "None of your business." Ele disse, você não tem nada com isso. And I knew right away that we weren't connecting. E eu já percebi que nós não estávamos nos sintonizando.
So I tried to say some more. Então eu procurei dizer mais alguma coisa. As I talked, he got angrier. E à medida que eu falava, ele ficava mais irado. I asked him, when the World Series was on at that time, who he was for. Então, quando o campeonato mundial de beisebol estava sendo disputado, eu perguntei para que time ele torcia. He said, I'm for the one you're not. Ele disse, eu torço para o time que você não torce. I knew right away that we were not going to be friends. Eu sabia naquele momento que nós não seríamos amigos. So I decided just to get up Então eu decidi me levantar and go into the living room e ir para o outro recinto. and sat down. E me assentei. While I was sitting there, Enquanto eu estava sentado ali, he came into the room. ele entrou naquele mesmo recinto. He had a gun. Ele estava com uma arma na mão. He pointed it directly at my head. E ele apontou aquela arma para minha cabeça. He was close enough I could see the bullets in the chamber. Ele estava tão perto que eu conseguia ver as balas. I began to sing Nearer, My God, to Thee. Eu comecei a cantar mais perto. I was frightened with fear. Eu estava tomado por temor. I sat there unable to do anything. Eu estava ali petrificado sem poder fazer nada. I don't normally have a gun pointed at my head. Normalmente eu não tenho revólveres apontados para minha cabeça. And I was thinking, I'm going to heaven today. E eu estava pensando, olha, eu vou para o céu é hoje mesmo. He started to pull the trigger. Ele começou a armar o gatilho. While he was pulling the trigger, Enquanto ele estava armando o gatilho, Danny Vance showed up, praise God. o pastor, meu amigo Danny Vance, chegou ali. He grabbed his hand. Agarrou o braço dele. The bullet went over my head. Woo! A bala passou assim, raspando sobre a minha cabeça. That's the part that I have in my hair. É aqui que eu comecei a dividir o cabelo assim, depois daquele tiro. He held his hand. He kept trying to shoot me. Ele estava segurando a mão daquele homem e aquele homem tentando atirar em mim. He shot 6 shots around the room. All 6 bullets came out. Ele deu 6 tiros de forma que as 6 balas foram embora naquele mesmo recinto. When they were done, I looked. There was no blood. E quando eu ouvi os 6 tiros, eu olhei para mim, não tinha sangue. No holes in my body. Nenhum buraco no meu corpo. And no more was I visiting that home. E nenhuma vez eu voltei para visitar aquele lar. God saved my life. Deus salvou a minha vida. I was just 1 second from death. Eu estava a 1 segundo da morte. But God is sovereign over all things. Mas Deus é soberano sobre todas as coisas. And I stand here before you tonight, E hoje eu estou aqui diante de vocês, preaching the Word of God, pregando a palavra de Deus, because God is the sovereign Lord over all things. porque Deus é o Senhor soberano sobre todas as coisas. There is a movement in America. Há um movimento nos Estados Unidos hoje, It's called open theism. que se chama ateísmo aberto. They believe that God does not know the future. Eles creem que Deus não conhece o futuro. It's influencing many of the pastors in the States. Many pastors. It's called open theism. Desculpem, é teísmo aberto, o nome do movimento. And it is affecting many of the E pastors. está tomando conta da mente de muitos pastores. And I'm afraid deeply within my heart this is going to hurt the cause of Christ. E eu creio no fundo do meu coração que esse movimento vai prejudicar muito a causa de Cristo. Because the more that we make God finite and small, Porque quanto mais nós tornamos Deus finito e pequeno, the greater man becomes in his own pride. and maior o arrogance. homem se torna no seu próprio orgulho, na sua própria altivez. Number 4. Número 4. God's decree is efficacious and in its accomplishments. O decreto de Deus é eficaz em suas realizações. That means that it will accomplish everything God intended for it. Ou seja, realizará tudo aquilo que Deus tensionou que acontecesse. Isaiah 14, 26 through 27. Isaías 14, 26, 27. Isaías 14, 26 e 27. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás?
Isaiah 46, 10 and 11. Isaías 46, 10 e 11. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. What God has planned, God will do. O que Deus planejou, Ele cumprirá. Everything that He promised, He will fulfill. Tudo que Ele prometeu, Ele haverá de cumprir. Which would be is a great comfort to all who are serving Him, who know Christ as Lord and Savior. Isso é um consolo tremendo para aqueles todos que o conhecem e o servem. No matter how difficult it may be, Não importa quão difíceis as circunstâncias, God will fulfill His purpose in our lives. Deus haverá de cumprir o seu propósito na nossa vida. God will bring out His plan and purpose in every detail. Deus fará o seu plano ocorrer em todos os seus detalhes. When I was a small child, Quando eu era uma criança, I would read comic books. eu lia revistinhas. I remember reading a comic book on Superman. Eu me lembro que eu li uma revistinha do Super-Homem. I was reading through the comic book on Superman. E eu estava lendo aquela revistinha do Super-Homem. And while I was reading, I discovered they found kryptonite. E eu, ao ler, eu vi que eles descobriram a Kryptonita. And it takes away his power. E a Kryptonita, se lembram, tira os poderes do Super-Homem. And while I was reading the book, it alarmed me. E quando eu li estava lendo aquele gibi, aquilo me alarmou, me deixou com medo. So I went to the back of the comic book. Então eu fui até o final do gibi. And when I read the back of the comic book, I discovered he was rescued from that terrible kryptonite. E eu descobri ao final da história que ele havia sido resgatado da terrível Kryptonita. And then he could do the good things in the comic book that he was doing. Então, no gibi, ele pôde voltar a fazer aqueles seus atos heróicos e as coisas boas que ele fazia. Sometimes we wonder what is happening in this world and what God is doing. Às vezes nós nos perguntamos o que está acontecendo nesse mundo, o que Deus está fazendo. But I have read the last chapter. Mas eu já li o capítulo final. And God will accomplish everything that He promised. E Deus haverá de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. And every detail of His decree will come to pass. E todos os detalhes do seu decreto ocorrerão. And when we read Revelation 22, 4 and 5, E quando nós lemos Apocalipse 22, 4 e 5, we read the wonderful truth that God is victorious and all of the elect of God shall reign with Him forever and forever. nós lemos a maravilhosa verdade que Deus é vitorioso e os seus eleitos reinarão com Ele pelos séculos dos séculos. Number 5. Número 5. God's decree is accomplished in and through Jesus Christ for His glory. O decreto de Deus é cumprido em Jesus Cristo para a glória de Deus. As we've already read in Ephesians 1, 4 and 6, Como nós já lemos em Efésios 1, 4 a 6, in love He predestinated us em amor Ele nos predestinou to be adopted as His sons para recebermos a adoção de filhos em Jesus Cristo, through Jesus Christ in accordance with the good pleasure of His will, de acordo com o beneplácito da sua vontade, to the praise of His glorious grace, para o louvor da sua gloriosa graça, which He has freely given in us, que Ele livremente nos deu the one He loves. naquele que Ele ama. Everything God does, it's through His Son, the Lord Jesus Christ. Tudo que Deus faz é através de seu Filho Jesus Cristo. It is for His glory. É para a glória dele. The Bible says that whether we eat or drink, A Bíblia diz que quer comamos ou bebamos, or whatever we do, ou o que quer que façamos, do it all to the glory of God. devemos fazer para a glória de Deus. Whatever God does, He does for His glory. Tudo que Deus faz, Ele faz para a sua própria glória. In the book of Elijah, written by Dr. Howard Hendricks, No livro sobre Elias, escrito pelo Dr. Howard Hendricks, he was a professor at Dallas Theological Seminary. professor no Seminário Teológico de Dallas, He wrote in that book this true story.
Ele escreveu nesse livro uma história verídica, that in 1924 the seminary was about to bankrupt. que em 1924 o seminário de Dallas estava prestes a abrir falência. Dr. Schaefer, the president of the seminary, O Dr. Schaefer, o presidente do seminário, and Dr. Harry Ironside, with several other professors, were in prayer on this critical situation. e o Dr. Ironside, junto com outros professores, estavam em oração com relação a esse assunto tão delicado. During the prayer session, Durante aquela reunião de oração, Harry Ironside prayed, Lord, you own the cattle on 1,000 hills, sell some of them and bring us the money. Harry Ironside orou assim: Senhor, tu és o dono do gado em 1000 montanhas. Faça o seguinte, venda algum desse gado e traga o dinheiro para nós. Shortly after that season of prayer, a tall Texan in boots walked into the president's office. Acabada aquela reunião de oração, apenas alguns instantes, um texano alto, vestindo chapéu e botas, entrou ali no seminário. The men were still in their prayer session. Os homens ainda estavam reunidos ali na reunião de oração. He said to the secretary, Ele disse à secretária, I have just sold some cattle and I can't make a deal go through. ele disse, olha, eu acabo de vender um lote de gado e eu não consigo realizar um negócio. He said, I don't know if you need the money, but here's the check. Eu não sei se vocês precisam de dinheiro, mas o cheque está aqui, ó. When the secretary saw the check, it was the exact amount of money they needed. Quando a secretária viu aquele cheque, era o montante exato de dinheiro que eles precisavam. She went to the president's door and tapped on it. Ela chegou na porta da sala do presidente e bateu. She knew they were in prayer, but she had to give the president the check. Ela sabia que eles estavam em oração, mas ela tinha que dar o cheque ao presidente. When Dr. Schaefer got the check, Quando o Dr. Schaefer recebeu aquele cheque, he saw that it was the exact amount that they needed. ele viu que era o montante exato que eles precisavam. He also recognized the cowboy who had signed the check, Ele também reconheceu o cowboy que tinha assinado aquele cheque. and he turned to Harry Ironside Então ele se voltou para o Dr. Ironside. and said, Harry, God sold the cattle. Ele disse, Harry, Deus vendeu o gado. God is sovereign Lord over all things. Deus é Senhor soberano sobre todas as coisas. And whatever he does for his glory. E tudo que ele faz para a sua glória. Now I want to bring the final application quickly to you. Agora eu quero trazer a aplicação final rapidamente para vocês. Since God is sovereign, and he is, Já que Deus é soberano e nós sabemos que Ele o é, understand our lives are not an accident. entendam que a nossa vida não é um acidente. We are in the purpose, and you are in the purpose of God. Você está no propósito de Deus. Your salvation is not an accident. A sua salvação não é um acidente. God saved you for his glory and for his service. Deus salvou você para a glória dele e para o serviço dele. Your ministry is not an accident. O seu ministério não é um acidente. Where you are is where God placed you. Onde você está é onde Deus te colocou. No matter how difficult the situation may be, Não importa quão difíceis as circunstâncias. remember that God is sovereign over your life. Lembre-se de que Deus é soberano sobre a sua vida. And that God will work all things out for his glory. E que Deus operará tudo para a sua glória. He will cause all things to work together for good. Ele fará com que todas as coisas cooperem para o bem. Your suffering is not an accident. O seu sofrimento não é um acidente. And your influence and legacy is not an accident. E a sua influência, o seu legado não é um acidente. And the time of your death will not be an accident. E o momento da sua morte também não será um acidente. It's written in Acts 13:36. Em Atos 13:36 nós lemos: For when David had served God's purpose, are you going ahead and read it? Porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. When David had served God's purpose, then he died. Em português says a little bit different, but I'll say it. Na verdade, o texto diz: quando Davi cumpriu o desígnio de Deus, literalmente. You are in God's hands. Você está nas mãos de Deus. I close with this poem. Eu encerro com o seguinte poema.
It's taken from Romans 8:28. Ele vem a partir de Romanos 8:28. And we know that all things work together Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem for good for those who love God. daqueles que amam a Deus. This verse in Holy Writ I see Este versículo nas Sagradas Escrituras vejo, has very often puzzled me. frequentemente me deixou fazendo perguntas. And many have been led to doubt E muitos duvidaram just how this could be brought about. Como isso poderia ocorrer. How trouble as a blessing could. Como o... Go ahead, because it doesn't make sense. How trouble as a blessing could work out for our eternal good. Como é que um problema poderia se tornar uma bênção operando para o nosso bem eterno? Was more than sight of men could know, Seria mais do que a vista do homem poderia captar. and yet I felt it must be so. E ainda assim, eu senti que deveria ser assim. All things include both dark and bright. Todas as coisas incluem tanto o sombrio quanto o iluminado. It means the sunshine and the night. Significa o brilho do sol e a noite. It means my sickness and my health, Significa a minha doença e a minha saúde. my poverty as well as my wealth. A minha pobreza tanto quanto a minha riqueza. This world is full of toil and care. Esse mundo está cheio de problemas e cuidados. Both joys and sorrows have a share. Tanto as alegrias quanto as tristezas têm a sua parcela. But when there is a present friend Mas existe que é um amigo presente, who knows my life from start to end, que conhece a minha vida desde o seu princípio até seu fim. should he permit dark clouds someday Se ele permitir que nuvens sombrias surjam algum dia, to cast a gloom upon my way, para jogar sombra sobre o meu caminho, I know it is my Father's will. sei que é vontade do meu Pai, I'm in his care, he loves me still. ainda estou no seu cuidado, ele ainda me ama. My feet may press a world of care, Os meus pés podem se preocupar com o mundo, but I may breathe a purer air. mas eu poderei respirar um ar mais puro. An atmosphere from heaven above, E uma atmosfera do céu acima, fragrant with the Father's love. com a fragrância do amor de Deus. Someday when I've arrived at home Um dia, quando eu tiver chegado ao lar and view the road over which I've come, e contemplar a estrada que percorri, I'll see the battlements of light eu verei as lutas da luz and know he doeth all things right. e saberei que ele faz todas as coisas corretamente. For then will be revealed, I know, Porque aí será revelado, eu sei, a picture of my way below. um quadro do meu caminho aqui na terra. Some things I have not understood, Algumas coisas que não compreendi, I'll realize were for my good. perceberei que foram para o meu bem. I'll see from where I then shall stand, Verei de onde estarei então, the all things were within his hand. que todas as coisas estavam na mão dele. He knew just where and when to send, Ele sabia exatamente onde e quando enviar a shadow with a light to bend. uma sombra junto com uma luz para mesclar a ambas. My Father has in view a plan Meu Pai tem um plano em vista, far deeper than the mind of man. que é muito mais profundo do que a mente humana capta. And since he'll never forget his child, E já que nunca ele se esquece do seu filho, I'll trust him and be reconciled. eu creio nele e a ele serei reconciliado. The past is gone, the present hour O passado já foi, a hora presente é chegada, is mine with sunshine or with shower. e ela é minha com o brilho do sol ou com a chuva. The future days of weal or woe Os dias futuros com facilidade ou dificuldade are veiled, I'm glad he willed it so. são velados. Eu estou contente que ele fez isso assim. All things, this comprehensive phrase, Todas as coisas, essa frase exaustiva, will lead me on through life's short days. me farão passar pelos dias breves da vida. And in a better world of rest, E num melhor mundo de descanso, I'll see more clearly
God knows best. Eu verei mais claramente. Deus sabe mais do que todos. God is sovereign over all things. Deus é soberano sobre todas as coisas. Let's pray. Oremos. Would you lead us in prayer? Pai amado, nós te somos gratos porque, sendo o Deus que tu és, aprove ao Senhor se revelar a nós. Criaturas, ó Pai, tão indignas, tão distantes da tua santidade, tomadas pelo pecado, escravizadas pelo pecado, mas tu te revelaste a nós, ó Pai, e tu enviaste o teu Filho para possibilitar a reconciliação nossa com o Senhor. Nós te louvamos porque, a partir dessa reconciliação, nós temos o teu Espírito nos revelando as maravilhas do teu ser, as maravilhas da tua soberania, do teu poder, e como tu fazes tudo para a tua glória, e como isso é para o nosso bem. Que consolo, Senhor, nós temos nisso. Ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos pela fé. Na medida que as coisas difíceis ocorrem e a nossa tendência é tirarmos os olhos do Senhor, dá-nos da tua graça, ó Pai, para relembrarmos desses textos tão ricos da tua palavra. Dá-nos, ó Pai, a lembrança de como o Senhor nos resgatou no passado, como o Senhor veio ao nosso encontro em meio a dificuldades que já foram vencidas pela tua graça. E ajuda-nos, ó Pai, pela fé, a estarmos olhando para aquele dia em que te veremos face a face. Ao fazer isso, ó Pai, faze de nós pessoas cada vez mais comprometidas com uma vida santa, com uma vida que revela para aqueles que não te conhecem a pessoa de Jesus Cristo, e para aqueles que te já conhecem o desafio de chegarem mais perto de Jesus.